Olá pessoal, vamos dar início a um novo tópico aqui. Vamos então falar um pouquinho com vocês sobre forças intermoleculares. Bom, como o próprio nome está dizendo, ocorre entre moléculas, né? Não são forças entre compostos iônicos, entre moléculas, e podemos considerar também os gases nobres como moléculas, tá bom? Muito bem. Como nós sabemos, nós temos três estados físicos no nosso planeta, né? Nós temos o estado sólido, líquido e gasoso, não é verdade? Muito bom. Obviamente que a gente sabe que dentro de condições excepcionais você pode ter plasma, você pode ter alguma outra coisa, mas naturalmente, na grande maioria das vezes, as substâncias estão no estado sólido, ou líquido, ou no estado gasoso. Bom, para falar de forças intermoleculares, nós temos que falar de Johannes Diderik van der Waals, um holandês que, no século XIX, talvez ele tenha pensado da seguinte forma, né? Ó, nós temos estado sólido, líquido e gasoso. O que é que justifica a existência desses três estados sólidos? E a conclusão de Van der Waals foi que as moléculas se atraem, né? E esse grau de atração você percebe claramente nas temperaturas de ebulição. Por exemplo, o metano. O metano é uma molécula apolar, né? Como nós já vimos. Ele tem temperatura de ebulição menos 161 graus Celsius. Né? Quer dizer, que nas condições ambientes, 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, quando você vai resfriando o metano a menos 161 graus Celsius, ele se liquefaz, né? E o metano, então, passa para o estado líquido. E a menos 161, ele também, do estado líquido, passa para o estado gasoso. Então, nós chamamos isso de temperatura de ebulição. Agora, veja o HCl, né? O HCl é uma molécula que tem uma temperatura de ebulição de menos 85 graus Celsius. Então, o cloreto de hidrogênio tem uma temperatura de ebulição de menos 85 graus Celsius, está vendo? É uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição do metano. Agora, quando você pega a água, temperatura de ebulição da água, né? 100 graus Celsius. Então, o que é que nós podemos pensar? Que as moléculas se atraem de forma diferente. Elas não têm a mesma força de atração, né? As forças de atração, elas não são todas iguais, porque senão nós teríamos as mesmas temperaturas de ebulição. E determinamos essas temperaturas de ebulição. Quando percebemos isso, esses valores diferentes indicam que as forças de atração entre as moléculas também são diferentes, né? E isso nos levou a estudarmos as forças entre as moléculas, que passaram a se chamar forças de Van der Waals. O estado sólido é um estado bastante organizado, né? Então você tem um arranjo bem definido no estado sólido. Quando você aquece e você vai para o estado líquido, essas ligações, essas forças intermoleculares, elas podem se romper ou elas ficam enfraquecidas. O sólido se desfaz, né? O líquido já não tem mais forma própria. Agora, no estado gasoso, nós dizemos que as forças intermoleculares praticamente inexistem, tá?
você só vai ter força intermolecular no estado gasoso no momento em que uma molécula colidir com outra molécula num choque inelástico, né? Mas é uma situação tão rápida, que nós dizemos que as forças intermoleculares praticamente não existem no estado gasoso. Elas são desprezíveis, tá certo? Bom, então, essas forças de atração que existem ou não entre as moléculas, né, elas são chamadas de forças de Van der Waals, forças intermoleculares. No estado sólido, né, no estado líquido, elas são mais intensas, e no estado gasoso, praticamente elas inexistem. Tranquilo?